Alô, 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 gente boa. Eu não quero nem perder meu tempo. Eu quero seguir com Jesus, com você agora mesmo. Com Jesus, é claro, né? Seguir agora mesmo para as coisas que nós temos adiante de nós. E eu quero ler em 1 Coríntios, no capítulo 8. Você vai prestando atenção, menino, menina. Por favor, não se distraia. É 1 Coríntios, no capítulo 8. Eu estou aqui com o meu amigo Braulinho, e ele daqui a pouco vai entrar. Eu quero ler aqui Paulo dizendo ao pessoal de Corinto que não sabia como se comportar entre a fé em Jesus e os ídolos, que eram abundantes, abundantes em Corinto. Para onde você olhava tinha grandes shrines, ou lugares de oferenda. Havia um mercado de ídolos, como era comum nas cidades greco-romanas daqueles dias. Havia os que faziam ídolos para todos os lados, e para vender, porque era uma commodity preciosíssima. Supostamente ela carregava poderes. O indivíduo comprava o ídolo para ter poder, poder de ataque, poder de defesa, para ter também poder de veneração próxima ao ídolo, ao Deus, ou ao espírito, ou à pseudo-divindade que o ídolo representava. Então, para isso se os comprava, e havia mercados de ídolos. Corinto estava cheio. Embaixo, o grande templo de Apolo, que está ainda com suas colunatas até hoje lá. E em cima, na parte mais alta de Corinto, na montanha principal, na acrópole da cidade, naquele ponto mais elevado, eles tinham a Acrocorinto, com o templo de Afrodite, ou de Vênus, a deusa do sexo, para onde os homens subiam para ter relações sexuais cultuais com as prostitutas cultuais do templo e no templo. E também essas prostitutas desciam do templo para pegar homens lá embaixo. Corinto era um istmo, é um istmo. Até hoje você vê o grande canal de Corinto construído, ligando o mar Egeu ao mar Adriático, e para que os navios passassem, eles poupassem alguns dias de viagem perigosíssima pela costa, pelo extremo do istmo, onde os dois oceanos se encontravam, os dois mares, com uma força violenta de correntes horrorosas. Então, perdia-se muito tempo e muita vida ali. Por isso é que se fez essa obra na antiguidade de cortar, lascar uma pedra maciça, larga o bastante, um trabalho monumental, para que os navios, que não eram pequenos, atravessassem e poupassem o risco de se quebrarem na travessia e ganharem tempo para os comércios. Corinto era uma cidade portuária, comercial, cheia de marinheiros e de pessoas que passavam do mundo inteiro, seguindo de um lado para o outro, de um oceano para o outro, do Oriente para o Ocidente e vice-versa. De modo que ali tinha de tudo, era uma grande highway, era uma avenida de possibilidades mundiais, de encontros culturais extraordinários. Corinto significava mais do que a maioria das cidades significam para nós hoje em dia, de modo que ela estava lá com toda a sua graça, com toda a sua riqueza e também com toda a sua promiscuidade. Corinto era uma das cidades mais promíscuas,
se poderia imaginar o que havia de prostituição, de lassidão, de tudo que você queira em Corinto, era extraordinário. É por isso que Corinto se transformou num verbo. Eu corintianizo, tu corintianizas, ele corintianiza, nós corintianizamos, vós corintianizais, eles corintianizam. E não tinha nada a ver com Corinthians, era com Corinto, o nome da cidade. E era símbolo de devassidão, de promiscuidade, de prostituição. Era uma cidade sem limites, a cidade da extravagância. Tenha isso em mente, também era a cidade dos ídolos e de muita adoração aos ídolos. Onde há muita prostituição, sempre há muita devoção. A pessoa que está em estado de prostituição, especialmente a prostituta, desenvolve um espírito de devoção por alguma entidade, por alguma divindade, que ela peça que a proteja contra os perigos. Porque viver como prostituta é perigoso, não só hoje, mas também naqueles dias. Se o cara dormisse com uma prostituta na esperança de conseguir alguma coisa, porque a prostituta era também um símbolo espiritual, representava o ídolo da devoção dela, e o indivíduo não alcançasse o que ele tinha de buscar, ele poderia, numa outra ocasião, voltar a procurar a mesma prostituta e fazer-lhe mal. Nunca foi diferente, nem naqueles dias e nem agora, nem atualmente. Então, dito isto, que já foi dito demais, mas eu sempre amo a necessidade de explicar os contextos, porque sem contexto está todo mundo solto no ar, sem saber onde é o céu nem onde é a terra. É por isso que fica todo mundo nessa loucura de confusão que eu vejo para todo lado. E aqui se diz, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, que o pessoal oferecia comidas, como hoje em dia, um despacho com comida, com tudo que tem direito. Quem tem mais dinheiro não põe cachaça, põe champanhe, para agradar ao ídolo, você entendeu? Igualzinho como se tem hoje. Então Paulo diz, olha, com relação a isso, todos nós que estamos em Cristo já deveríamos saber demais, entender demais, saber e ter conhecimento sobre isso. Ele diz, o saber, todavia, só saber, ensoberbece. Só saber, não é... Aqui está traduzido, o saber ensoberbece. Não, ele vai fazer força para que as pessoas aprendam a saber. Mas ele diz que só saber, se a coisa é só o saber tira de si mesmo o poder que carrega. Porque o poder do saber é criar em nós uma consciência prática, funcional e a serviço da luz na vida, a serviço do entendimento, a serviço da compreensão. Então, só saber, ele diz, ensoberbece. Por quê? Porque a gente só pode saber com um saber que faça bem se a gente souber com amor. Aí, então, sabendo com amor, o saber edifica. Sabendo sem amor, o saber só ensoberbece. Porque o que constrói é o amor. Saber sem amor é vazio. Saber com amor constrói, edifica. Produz um conhecimento cheio de compreensão de graça. Se alguém julga saber, se alguém pensa que sabe, eu já entendi, isso é bobagem, é besteira, não é nada. Em Cristo eu estou livre disso, mas não tem amor. Se alguém julga saber alguma coisa sem amor,
com efeito, não aprendeu ainda como convém saber, porque o grande saber é com amor. Sem amor, todo saber só gera vaidade, soberba, arrogância, jactância, superioridade, idiotice. Então, vocês não aprenderam como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, é conhecido por ele. Esse Paulo termina dizendo, olha, saber sobre coisas acaba gerando na gente soberba, porque tem pouca gente que sabe a ciência sem se soberbecer, porque tem pouca gente que sabe a ciência com amor, porque é o amor que salva toda a ciência de se tornar arrogante, cheia de soberba, seja a ciência científica, seja a ciência teológica, que olha para um ídolo e diz, não é nada, não é nada, não é só pau, gesso, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Então, não basta saber disso, tem que saber com amor, senão você vira um arrogante, um intolerante, um quebrador de ídolos, um crente desse tipo devastador, crente cobalto, crente radioativo, porque sabe sem amor, só sabe para destruir, só sabe para matar, só sabe para quebrar. Então não aprendeu como convém saber. Aí Paulo resume isso tudo dizendo, quer saber? O importante não é nem saber, é ser sabido por Deus, é ser conhecido por Deus, é saber que Deus me sabe. Se eu não souber que Deus me sabe e não tiver o temor e o tremor de saber que eu sou sabido por Deus, eu nunca aprenderei como convém saber qualquer outra coisa. Porque quando eu sei que Deus me sabe, isso me enche de amor. Cheio de amor, eu posso saber tudo, porque eu aprenderei pelo amor como saber. E como o meu saber, ao invés de destruir, ou ao invés de gerar empáfia, arrogância, vai, todavia, contrariamente a isso, edificar as pessoas. Você entendeu? Edificar as pessoas. Aí ele vai adiante e diz, no tocante, portanto, com respeito à comida sacrificada a ídolos, que era o que o pessoal fazia lá em Corinto, ele está falando com o povo da igreja, mas o povo da igreja ainda era muito, muito, muito pagão. Se você vê a epístola toda, você vê que é um pessoal pagão pra caramba. Eles tinham ali uma fezinha em Jesus e um monte de outras crenças totalmente equivocadas. Eles pareciam muito, muito, muito com os crentes de agora, sendo que os crentes de agora, a meu ver, conseguiram ficar um pouco piores, porque eles têm mais poder do que os crentes de Corinto, infinitamente mais poder. Então, o mal que eles conseguem fazer é infinitamente maior. Mas é da mesma natureza que são, é da mesma laia de crença. E Paulo diz, então, com relação a comidas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo em si mesmo, nada é no mundo. O ídolo, presta atenção, o ídolo em si mesmo, a coisa em si, o ídolo em si mesmo. Deixa eu fazer igual o Jô Soares naquele jornal do Gordo, antigamente, da vovó Naná, da tia Naná. O ídolo de si mesmo, nada é no mundo. Ah, entendeu? Ai! O ídolo de si mesmo, nada é no mundo. Sabemos também que não há nada além de um só Deus. Há muitos ídolos que não são nada, mas sabemos, pelo menos deveríamos ter sabido, que há um só Deus e o resto é ilusão. O resto é tentativa de distração.
há um só Deus. Um só Deus. Há muitos ídolos, há muitos deuses, mas os deuses são criaturas e os ídolos são criação dos humanos. Então, tudo isso é bobagem, diante do fato de que nós sabemos que há um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, e aqui é uma enfiadinha num lugar desconfortável, no imperador romano e em outros que se intitulavam deuses como os sacerdotes dos grandes templos, queriam ser vistos semelhantemente aos sacerdotes egípcios da antiguidade, como deuses, semelhantemente aos faraós do Egito antigo, da primeira, segunda e terceira e quarta gerações, quartas dinastias egípcias, queriam ser também considerados deuses. E o imperador era tratado como um deles. Então Paulo manda um recadinho subliminar, dizendo, porque ainda que também alguns a si mesmos se chamem deuses, quer no céu, aí é um recado para principados, potestades, poderes, qualquer que seja a existência noutra dimensão. Quando ele diz os céus, é uma linguagem deles para falar de camadas dimensionais. Desde o livro de Enoque, que a expressão céus designa ir de um planeta para outro, de uma dimensão para outra, de uma existência para outra. Se você lesse o livro de Enoque todo, que influenciou bastante todo esse pessoal aqui, você ia entender o que essa linguagem dos céus significa. Então, ele diz, porque seja no céu, ou nos céus, ou sobre a terra, em qualquer lugar, em qualquer dimensão, como há muitos deuses e muitos senhores que se auto-intitulam, tanto nos céus quanto na terra, ou em qualquer dimensão que você queira. Todavia, para nós, há um só Deus. Esse todavia, para nós, há um só Deus, deveria entrar assim como, mas sabe, como um cacete desse dado assim na ponta do queixo. Pá! Yup! Na ponta do queixo. Deveria entrar assim na gente. Todavia, para nós, há um só Deus. E o resto é vazio. O resto não é. O resto é farsa, o resto é fake. Como Paulo disse, se auto-intitulam, são autodesignações, o resto é empáfia. O resto é simplesmente esse ensoberbecimento, é ficar tomado desse vento que não é nada além de vento. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, incluindo os ídolos, os deuses, tudo isso, e o universo inteiro, e para quem nós existimos, nós somos para Ele. E há um só Senhor, Jesus, o Cristo, pelo qual são todas as coisas, por quem todas as coisas existem, pelo qual são todas as coisas e nós também somos por Ele. Nossa vida é para Ele, é para vivê-lo, crê-lo, encarná-lo, prová-lo, experienciá-lo, carregar o benefício da liberdade de consciência que o Evangelho nos traz quando compreendido e para termos em nós a paz de Cristo que excede a todo entendimento, todo entendimento. Olha só, coisa linda. Entretanto,
Todavia, tem aqui no meio da gente, apesar disso, de eu pregar essa mensagem, de viver isso, de vocês verem como eu entro e saio no mercado dos ídolos, transito no templo de Apolo, subo na Acrocorinto e desço, converso com sacerdotes, aperto a mão de quem acabou de enfiar a mão no despacho. Quando me dão uma comida lá, eu não quero nem saber. Eu como com alegria, porque todas as coisas foram criadas por Deus, não tem nada que Deus não tenha criado, ele só não criou aquele ídolo que foi moldado ali por um cara, sacrificado a Diana, sacrificado a Apolo, sacrificado a Afrodite, sacrificado ali para os marinheiros a Poseidon, que era o deus dos mares, então levavam ídolo nos barcos para defenderem-se das tempestades. Isso aí o homem fez. Agora o mar Deus fez. A comida que eles sacrificavam aos ídolos, os animais ou qualquer outra coisa, tudo é de Deus. E o ídolo não é nada, foi feito pelo homem. E o homem foi feito por Deus. E Deus não criou o ídolo. Portanto, o ídolo é como essa caneca. E a comida sacrificada ao ídolo é como esse café. Que eu tomo com Eucaristia, com ações de graças, com toda a paz no coração. Ele diz, entretanto, não há esse conhecimento em todos, conhecimento de que há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, e para quem são todas as coisas, e nós para Ele, e que os ídolos nada são no mundo e nada são de si mesmos. Não há esse mesmo conhecimento aqui, ó. Não havia em Corinto, na igreja, nem há aqui. Está cheio de gente que tem medo de ídolo, de mandinga, de despacho, de maldição, de macumba, de mal olhado, de inveja dos outros. É um negócio impressionante o pânico que crentes têm. Tem pânico de pastor, da maldição do pastor, da falta de cobertura, do gafanhoto migrador. Tem pânico. A vida de crente é medo, medo de tudo, medo moral, de que tenham saído da vontade de Deus, de que o beijo gostoso que deram na namorada, com a língua indo até o esôfago, tenha sido pecado. Aí hoje eles acham que Satanás pode pegá-los porque eles tiveram alegria num beijo tão bom entre um homem, um menino e uma menina. Medo, medo, medo de tudo. O garoto se masturbou, disse, meu Deus, meu pinto vai cair, minha mão está imunda, Deus está contra mim, os anjos estão me perseguindo, o diabo abriu uma porta e vai entrar em mim. Medo, muito medo, e medo de despacho, medo de alguma coisa que se encontra na porta da casa, medo de dente, medo de tudo, medo de plantas, aquela espada de São Jorge, também chamada de comigo ninguém pode. E aqui em casa tem umas 2 ou 3, são plantas bonitas, mas como se as fez serem adereços de pessoas vinculadas a terreiros de alguma natureza, aí crente não planta essa planta como se ela tivesse sido objeto da posse de Satanás. Não, essa planta foi criada pelo meu Senhor para a glória dele, para enfeitar a vida. O jardim do Éden e os jardins dos Édens, como eu tenho um jardinzinho do Éden aqui em casa. Está ali. Ela está ali, linda, 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 linda como ela é. Eu olho para ela, nunca penso em nada, a não ser que ela é uma planta criada por Deus, só isso. Como a mangueira, não tem nenhuma diferença, exceto no olhar de quem olha.
Mas se você é supersticioso, crente supersticioso, como 80% são, entrar aqui na minha casa vai dizer, lá na casa dele tem uma comigo, ninguém pode. Lá, 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 lá. Ah, vocês são ruins demais. Paulo diz, entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, são aquelas pessoas que nunca se desvincularam das suas crenças antigas. Vieram para a igreja, foram batizadas. Se forem pentecostais, dizem que falam em outras línguas, mas têm um medo danado do diabo, de demônio, de ídolos, de feitiço, de macumba. São apavorados. O cara vê um dente caído na porta da casa dele, ele já acha que foi um mal que foi feito. Eu acho um dente, eu lavo, ponho no álcool, vejo do que era, se vai ter alguma serventia, se serve decorativamente para alguma coisa. Fora isso, eu jogo no lixo para virar a matéria orgânica que ele é, e só isso. Ai, meu Deus! Ai, 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 ai. Chama o bombeiro. É muito triste o tamanho da cabeça de vocês. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo. Às vezes a familiaridade vem da avó, que continua praticando isso, do pai, da mãe, que continuam. Às vezes a familiaridade vem de amigos próximos da família que continuam, que você sabe, que estão ligados a isso. E aí você fica assim, de olho aberto, com medo do cara. Todo bolinho que ele traz, você não come, porque você acha que primeiro ele sacrificou ao ídolo dele, ao Deus dele, a divindade que ele adora. Se ele trouxer um acarajé, se for na Bahia e esse carinha que tem familiaridade com os ídolos trouxer um acarajé, você espera ele ir embora e joga fora, não é isso que você faz? Manda para mim, meu irmão, eu como tudinho, eu mesmo peço para fazer, para comer gostoso com pimenta, para abrir no meio assim, ainda jogar um caruruzinho, ou um vatapazinho, e comer gostoso com uma pimentinha, seu bobo, consagrado em nome de Jesus, que coisa mais linda. É como comer banana, você entendeu, seu tolinho de Deus? Então, Paulo diz, por causa da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como se fossem sacrificadas a eles. Como se estivessem, se comessem, quando comem, se sentem mal. Tem gente que tem dor de cabeça, que tem enjoo, que tem dor de barriga, mas é claro, se eu comer uma folhinha do meu quintal, pensando que aquilo foi dedicado a Baal, a Satanás, a Belzebule, se eu achar que foi e comer, meu Deus, é um placebo que vai gerar todo tipo de sintomatologia em mim. Cabeça dói, parece Covid-19, eu perco até o paladar, estou com uma canseira, hoje eu não vou poder sair, porque somatizou. Na mente eles têm a dimensão psíquica da crença no ídolo. Quando eles comem a coisa, a pedra de toque, que vincula aquela crença ao ídolo, quando eles tomam o café como se fosse consagrado ao ídolo, eles começam a passar mal. Começam a passar mal. Aí eles dizem, esse ídolo é poderoso, não coma dessa comida, que essa comida vai te fazer passar mal. E eu continuo dizendo, manda para mim, meu filho, mesmo na pandemia, que a gente congela a tua comida e depois descongela e come gostoso. Gostosíssimo.
Mas muitos não têm esse entendimento, e a consciência desses, por ser fraca, por não ter sido alicerçada no Evangelho, eles só são crentes de igreja, mas não tem Evangelho, não tem o fundamento da fé em Jesus colocada no coração deles, por isso eles têm uma consciência fraca, e assim eles vêm a contaminar-se. Eles começam a dizer, eu estou passando mal, meu Deus, eu comi alimento sacrificado aos ídolos, eu ainda tenho coisa dos ídolos em mim. O ídolo vai se transformando numa realidade orgânica para essas pessoas. É terrível. Porque se alguém... Agora ele está dizendo o seguinte, agora você que é diferente, que já é como eu, se você já é como eu sou, Paulo diz, então, para você a minha palavra é diferente da palavra que eu disse para esses, que colocam fé e crença, colocam as suas crenças no ídolo. Para vocês que já têm fé no Evangelho, não vão para o outro lado, desprezando a fragilidade desses tolinhos que frequentam igreja, mas não têm ainda fé no que Jesus fez, não têm fé no fundamento, continuam a ter crenças da familiaridade pagã, da herança, do legado que lhes foi deixado, que eles nunca conseguiram dele ficarem totalmente livres. Por isso há, no mínimo, um latejamento, uma pulsão de angústia pagã, a interpretação deles a respeito de tudo, inclusive do alimento, do despacho que supostamente foi sacrificado ao ídolo, ou da comida que foi servida por alguém que o indivíduo a ele atribui, um trabalho incessante de dedicação de todos os alimentos aos ídolos para que todo mundo coma mandinga. Tem gente assim, aí Paulo diz, você que não é assim, aí a palavra é para mim agora, que não sou assim. Ele diz, se alguém te vir, Caio, a ti que és dotado de saber, que comes acarajé, que comes tudo isso, mas se alguém te vir sentado à mesa, lá no templo de Apolo, alguém te vir sentado à mesa, num lugar considerado de dedicação aos ídolos, eu não tenho nada contra os terreiros, por isso é que eu me assentaria numa mesa sem problema. Ele não está falando de se assentar na mesa e nem de entrar no lugar e sentar com essas pessoas. Ele está falando de ser visto pelos crentes. Porque ele próprio, Paulo, não tinha nenhum problema de fazer nada disso. E, eventualmente, fazia. Mas ele olhava para um lado, para o outro e ainda deixava vigia. Para dar um sinal a ele se algum crente vinha. Porque crente, cara, crente é um problema, mesmo para o apóstolo Paulo, para qualquer um. Os crentes são um problema, foram para Jesus. Os crentes, no fim de tudo, mataram Jesus. Aquele pessoal que matou Jesus era todo mundo crente sem entendimento. Sem entendimento, como Paulo diz em Romanos 10, com efeito eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento, sem saber e sem o amor no saber para interpretar a vida, sem angústia, sem medo. Então, Paulo diz, se alguém te vir, a ênfase é no se alguém te vir, a ti, que és dotado de saber libertador, sentado à mesa num templo dedicado a ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos por tua causa? É o cara que me admira, meu Deus, eu me converti com o Caio, mas ele ainda é um tolo, um bebê, um infante espiritual. Não importa se muito tempo tenha passado,
Mas a familiaridade dele com os ídolos e a falta de instrução e a falta de compreensão e de introjeção do significado do libertador da fé em Jesus, pela falta disso tudo, ele que me ama, que me admira, que me respeita, que me considera um apóstolo do Evangelho, aí me vê sentado lá, na maior boa, comendo, rindo, bebendo. Aí ele vai dizer, meu Deus, não tem nenhum problema comer alimentos sacrificados aos ídolos, mas ele não pensa como eu, ele pensa como ele. Se ele pensasse como eu, ele ia saber que ele só estava comendo comida. Mas como ele não pensa como eu, ele pensa como aqueles que têm familiaridade com o ídolo, ele diz, eu vou também comer alimento sacrificado a todos os ídolos, porque o Caio come. Não, eu não como alimento sacrificado a nada. Eu não como alimento que não seja dedicado ao Senhor da vida, o único Deus. Mas tantos pagãos não sabem quanto o meu irmão, que já deveria saber, também não sabe ainda. Aí você diz, bom, você não está escandalizando os pagãos sentados à mesa, comendo o alimento que para eles é sacrificado aos ídolos? Não. O pagão olha e diz, esse é o cara, ele não tem medo de nada, o Deus dele deve ser maior do que qualquer coisa, porque ele vai sair daqui e vai pregar, e eu vou assisti-lo pregando em todas as esquinas de Corinto, e nas sinagogas, e na igreja lá dos cristãos, na casa de alguém, como era o comum. Então, para ele é nada. Mas para aquele crente que está escondido atrás da coluna olhando, eu sei que para ele é alguma coisa. A diferença é essa, a diferença não está na coisa, a coisa não é nada. Nada, 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 exceto para aquele que projeta nela um significado que ela não tem. Mas ela em si não é nada. E o pagão com quem eu estou sentado à mesa me interpreta com a minha liberdade. Ele vê que eu não dou nenhum significado. Ele, antes de comer qualquer coisa, ele faz alguma coisa. E eu como comendo. Chego ali e diz, obrigado, ó Deus, Criador de todas as coisas e de todos nós, pelo alimento que tu nos deste. Isso é teoria na minha boca? Não, na minha boca não é. Já comi com mãe de santo, pai de santo, com todo mundo que os crentes acham que a gente não pode nem entrar pela porta da casinha deles. Eu não tenho esse problema, para mim é tudo irmão, tudo gente. Gente que sabe mais, gente que sabe menos, gente equivocada. Se eu fosse só lidar com quem sabe, eu não conversaria com você. Porque você, meu Deus, é um pagão ainda e eu te trato com todo amor. Por que eu não vou tratar a todos com todo amor? Se eu não tratar a todos com todo amor, estou me colocando acima do meu próximo, seja ele quem seja. E não importa quem seja o meu próximo é qualquer ser humano. Então, o único que me dá problema é o crente. O cara que está lá sentado naquela mesa, onde eu já sentei tantas vezes, e eles, obrigado, eles fazem a oração lá, a divindade local deles, e eu levanto a minha mão sobre todas as coisas e abençoo ao Senhor Deus, Criador de todo o alimento que vamos comer e de todas as pessoas que vão comer desse alimento. Eu as consagro a ti, ó, mando ver, e ninguém tem nada contra, todo mundo diz, esse cara é legal. Ele senta aqui na minha mesa, ele não tem medo de nós, não tem medo de nada, come a nossa comida, dá graças e nem arrota passando mal. Ele vai pregar na igreja, vai orar por doentes, vai expulsar demônios, vai fazer tudo. Por quê? Porque o ídolo, a comida do ídolo, a dedicação disso, não é nada. Só é para você que tem a consciência fraca, que não entendeu ainda o Evangelho. Para você. Por isso, eu não tenho nenhuma preocupação, nem com os lugares, nem com as pessoas, nem com as comidas. Eu só me preocupo se o crente está lá ou não está lá. Que é para ele não achar que, por causa da minha liberdade,
Ele que não compreende a minha liberdade, fica pensando que não é liberdade, que é cumplicidade minha com os crentes. Então ele diz, já que o Caio ele tem duas reações. Eu vou comer também, a si mesmo, consagrado aos ídolos e consagrando aos ídolos. A segunda reação é, não quero nunca mais nem ver o Caio, porque o Caio é um pagão como os outros. Tem essas duas reações. Todas elas são reações pagãs, de quem não entendeu nada do Evangelho. Nesse caso, não entendeu Paulo e a liberdade que ele diz que eu posso ter em Cristo, desde que eu não faça isso para ofender a consciência do mais fraco. Eu tomo essas liberdades sem crente num perímetro de muita distância, porque crente é fraco demais. Eu não conheço ninguém mais frágil, com menos imunidade espiritual de qualquer natureza do que o crente. Crente pega tudo, e tudo pega em crente, porque ele não tem imunidade em relação a Deus, até Deus pode fazer mal a ele, e não tem imunidade em relação àquilo que ele chama de ídolos, diabo, feitiço, seja o que ele chame. Ele não tem imunidade. Deus é um perigo e o diabo é um perigo e os ídolos são um perigo, a vida é um perigo, ser crente é uma desgraça. Na realidade, é isso que acontece. E se eu não tiver esse entendimento que eu tenho aqui, que eu estou dizendo que tenho, e é assim que eu trato a vida, se eu não tiver esse cuidado por amor aos crentes, você tem que tratar os crentes com o amor com o qual você trata os incrédulos, porque crente é incrédulo do Evangelho, ele só tem muita crença, por isso que ele é crente. Ele, além de crença, ele é crédulo, mas ele não tem fé em Jesus nem no Evangelho. Por isso, ele é também um incrédulo complexificado, é um incrédulo que dá mais trabalho do que a soma do mundo inteiro. É o crente. E como eu também amo os crentes, tanto quanto amo os incrédulos, eu tomo cuidado para não perder os incrédulos e não escandalizar os crentes. Enquanto isso, eu vou ajudando o crente a deixar Oi, Braulio. Tô contigo. Diz aqui o Zoom perdeu o som, mas não perdi nada. Já voltou, pode vir. Perdi ou não perdi? Perdeu, mas já voltou. Tá legal. Mas não perdeu muito tempo, não. Tá ótimo, pode ir. Não, eu sei, eu tô vendo aqui direto, eu agora não olho mais para lá, eu só fico aqui, não dou bobeira. Então, voltando aqui ao assunto, não querer escandalizar ninguém, mas também não deixar o crente ficar parado no estado de idiotismo. E é o que eu estou tentando fazer hoje, ajudar pessoas a crescerem e a saírem desse estado de pânico generalizado, medo de Deus e medo de qualquer outra coisa que eles achem que não seja Deus. Então, veja, e assim, por causa do teu saber, não permitas que pereça o crente fraco, pelo qual Cristo também morreu. Cristo morreu pelos fracos, por todos os fracos. O fraco crente, o fraco descrente, morreu por mim, que na minha fraqueza estava querendo me suicidar jovem. Me suicidar com 18 anos, uma agonia, eu não queria mais viver de jeito nenhum. Tudo tinha perdido o significado, e ele veio, como diz o hino, estendeu sua mão para mim. Eu era fraco, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas ele estendeu a sua mão para mim. E me pegou e me levantou há 48 anos, está me segurando e me segura para sempre. Já me segurava antes, me segura eternamente. E ninguém pode me arrebatar da mão dele, ninguém. Ele disse, ninguém. Ninguém significa
Ninguém. Então, o objetivo é levar todo mundo a ter essa fé, como Paulo diria, ter essa fé que eu tenho. Mas essa fé ainda não é de todos. É por isso que nós estamos aqui tentando iluminar, trazer uma luz do Evangelho, para que essa fé seja de todos. Quem me dera todos crescem como eu creio. Aí os hospícios iriam se esvaziar, os psiquiatras, boa parte deles iria ter muito menos de gente a tratar, os terapeutas iriam quase que falir se todo mundo cresce como eu creio e entendesse o Evangelho como eu entendo. As somatizações, psicossomatizações iriam diminuir consideravelmente. A liberdade relacional ia ser outra. A presença dos crentes na sociedade ia ser como de sal próprio, na medida certa, numa panela de comida gostosa, dando gosto a tudo, ao invés de causar esse amargor que a gente vê os crentes no poder causando para uma quantidade enorme de pessoas que dizem, pelo amor de Deus, como esses caras são tóxicos, venenosos e amargosos, porque esses crentes que estão aí não são sal da terra, são a toxicidade da sociedade, não são a luz do mundo, são de fato um brilho de artificialidade gritada num spotlight falso e com os mesmos fogos de artifício da Sarah Winter, o Cheromini, do Cherume, jogando nos outros, patéticos. É como são interpretados porque não se tornaram como Paulo. Se você não se tornar como um discípulo de Jesus semelhante a Paulo, com liberdade total, você sempre será esse crente doente, fraco, e quando tem algum poderzinho se torna intolerante e esmaga os outros, como a gente vê acontecer. Deste modo é que, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Paulo está falando daqueles que adquiriram esse entendimento que eu tenho, que Paulo tinha, que eu queria que você tivesse, de que os ídolos nada são do mundo. Aí são aqueles que ganharam esse entendimento e aí decidiram escandalizar os outros. Iam toda hora para o templo de Apolo, sentavam na mesa, comiam do alimento sacrificado aos ídolos, não davam a menor satisfação, aquele bando de crente olhando, fracos na fé, dizendo, meu Deus, o presbítero fulano de tal está pecando. E o cara, sem querer dar nenhuma explicação para os mais fracos, deixando eles pensarem mesmo que o outro fazia aquilo com a cabeça deles atrasada, dos crentes. E faziam isso para escandalizá-los. E Paulo diz, olha, fazendo assim, deste modo, vocês estão pecando contra a consciência desses fraquinhos, que precisam de esclarecimento, porque o saber sem amor ensoberbece. E quem faz isso ainda não ama, não aprendeu como convém saber. O saber só não é mal quando ele é cheio de amor, porque ele não peca contra a ignorância do próximo. Mas quem não age assim golpeia a consciência mais fraca e está pecando contra Cristo, por quem Jesus morreu. Vocês estão pecando contra Cristo, que ama tanto os que estão na ignorância absoluta, na prática do culto aos ídolos, como também ama aqueles que estão na fraqueza da crença que não virou fé, achando que aqueles que são de Jesus e que comem essas comidas estão pecando contra Deus.
E vocês estão fazendo isso de propósito. Paulo usa a palavra golpeando-lhes a consciência. Golpeando-lhes, ferindo, ferindo, ferindo. E eu não faço isso. Não é porque eu sei que as coisas só são as coisas que eu vou escandalizar os outros. Eu tenho muito prazer em escandalizar as pessoas com o ensino de Jesus. O ensino de Jesus, eu ensino ele todinho, mesmo que vocês me chamem de um grande apóstata. Porque eu sei que quem for pensando vai entender e vai voltando e volta, como milhares e milhões já voltaram. E tem uma influência nova em todas as denominações, que eu sei que eles aprenderam aqui, não foi ali, não. Foi aqui, eu apanhei essas décadas todas para agora ver o neto do missionário da Deus é Amor, do Davi Miranda, que, na perspectiva do Evangelho, me abominava, ver o neto dele, como eu postei nas redes sociais, pregando o que eu ensino aqui, tentando levar lá para dentro da Deus é Amor, o ensino que nós ensinamos todo dia. Graças a Deus por esse jovem neto do Davi Miranda. Deus te abençoe, meu filho. Um dia eu quero te encontrar e te dar um beijo. E se eu puder ser útil, te fortalecer enquanto eu viver, vai firme, meu filho, com toda a tua força, no Evangelho de Jesus. Vale a pena ser chamado de óbvio, porque eu vou vendo aqui e ali, quando não os próprios indivíduos, eu vejo, como eu digo sempre, os filhos, os netos, aprendendo e indo adiante. Então vale a pena apanhar, vale a pena ser um escândalo de Cristo. O que não vale a pena é ser escândalo de coisas secundárias, de fazer provocação. Para mim, nada é no mundo, então deixa eu escandalizar esses crentes. Aí você só está acirrando a intolerância deles, você só os ajuda quando primeiro ensina. Todos os que estão me ouvindo hoje aqui, se me vissem amanhã sentado numa mesa considerada de ídolos, saberiam, o Caio está aí na boa. Agradeceu, está todo mundo olhando para ele com aquela admiração, e na conversa o que vai vazar é Jesus, é Evangelho até o fim. Ele vai servir Jesus como prato principal, como sobremesa para todo esse pessoal. Agora, se você não tivesse me ouvido hoje e me visse ali, você já ia dizer, mais um, está lá. Quando em se tratando de mim, eu não saio daqui. Daqui, entenda, desse eixo de Cristo em mim, entendeu? Dele ninguém me tira. Ninguém me tira e ninguém me tira em nome de Jesus. Eu espero que você esteja compreendendo. É por isso que a comida serve de escândalo a alguns crentes que não entenderam ainda o significado do que eu estou ensinando. Mas se eu souber que eles não conseguem passar dessa etapa, que os crentes não conseguem passar dessa etapa, eu ensino, e eles ainda continuam presos, ataviados, dependentes dessa cultura pagã, em relação à qual com a qual tiveram familiaridade tantos anos. Se eu souber que eles não estão evoluindo, eu não vou sentar na mesa dedicada a ídolos em lugar nenhum, porque eu não quero escandalizar os meus irmãos. Se eles souberem, que eles pensarem que é assim, e eles não conseguirem mudar a compreensão, enquanto eu estiver com eles, eu não comerei carne sacrificada aos ídolos, nem fruta, nem nada, para que eu não venha escandalizá-los. Porque eu não estou aqui para escandalizar por escandalizar. Como eu aprendi com Paulo. Paulo foi aquele com quem eu aprendi que
O escândalo só vale se for escândalo do Evangelho, dos conteúdos de Jesus. Aí, olha, quem beijar, beijou, quem não beijar, não beija mais. Se forem os conteúdos de Jesus, eu não negocio. Eu faço essa barganha de amor com os débeis na fé. Os débeis na fé. Desde que eles não abusem. Desde que eles não queiram ir lá na mesa do ídolo fazer bagunça, porque aí eu me tornarei no pior inimigo deles e eu me meterei no medo e os expulsarei de lá. Para que eles aprendam a respeitar o próximo, em qualquer que seja a visão deles. Agora, escandalizá-los por causa desse tema, nem. Eu estou pregando para eles, eu lamento que eles não tenham ainda entendido. Eu vou fazer tudo para entender, para que eles entendam. Enquanto o escândalo deles foi escândalo dessa natureza, de coisas menores, como eu disse, eu vou ensinar, desde que eles não se arroguem a maltratar os que são diferentes deles. Agora, eu estou aqui para produzir o escândalo de Jesus, que é o Evangelho. Pregar todo o conselho de Deus, como Paulo diz em Atos 20 aos presbíteros da igreja em Mileto. Não deixei de anunciar-vos todo o conselho de Deus, todo o Evangelho de Deus. E eu estou aqui anunciando todo o Evangelho de Deus. E aí, se você se escandalizar, eu sinto muito. Mas eu não vou diminuir o ensino de todo o Evangelho de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem entendimento para me entender e entender o Evangelho que eu estou explicando a partir de Paulo, mas que é meu Evangelho em Cristo, porque eu creio assim. Tudo aquilo do Evangelho no qual eu creio se transforma em meu Evangelho porque eu o encarno, o pratico no meu dia a dia. Se eu praticar, é meu. Se eu viver, a minha mulher disser o Caio, pratica. Então, é meu Evangelho. O Evangelho de Cristo, Cristo intentou que o Evangelho vivido por Jesus seja meu Evangelho, seja seu Evangelho, seja o Evangelho de todo aquele que crê, porque sejamos um Evangelho vivo. E quando Paulo diz aqui, para que não os escandalizemos, ele está ecoando Jesus, que disse a João Batista, olha, não, pode me batizar, para que se cumpra toda a justiça, ou seja, para que a gente não escandalize os outros, para que eles não pensem que eu sou um ser humano superior. Me batiza. Aí João disse, mas o meu batismo é para pecadores. Ele disse, pois é, eu vim para fazer a identificação absoluta do Evangelho com os pecadores. Então me batiza. Também disse a Pedro sobre os coletores de impostos, vai e paga o imposto, para que não os escandalizemos. Paga o imposto. Eu estou nessa perspectiva. Para que não os escandalizemos, eu vejo quem são os escandalizáveis, aí eu faço, eu não faço. Se o que também demandam de mim é odeia, vingue-se, julgue, não perdoe, seja duro, seja inflexível, seja intolerante, aí, mano, eu atropelo com o Evangelho da Graça, atropelo. Na juventude eu aprendi o Evangelho dos Grace, que é um negócio violento. O ditado é Deus perdoa, o jiu-jitsu não. Não. Mas aí depois eu crio no Evangelho da Graça, nessa Grace of Christ, no Evangelho da Graça,
E aí abraço todo mundo. Mas se alguém quiser se insurgir contra o Evangelho da Graça e usar o Evangelho especialmente contra o próximo, um pseudo-evangelho, um evangelho das crenças pequenas dele contra o próximo, meu amigo, você me chamou para a arena e eu já estou dentro. Nunca estive fora e atropelo. Te atropelo, mano. Vou para a montada e atropelo. Não deixo de usar todos os golpes do Evangelho, golpes de imobilização do Evangelho. Vou mesmo. Que mura do Evangelho em você. Mata-leão do Evangelho. Vou até para gravata de caminhoneiro, se não tiver jeito. Boto o meu joelho na tua barriga e te ensino, como vem ensinando alguns aqui, com o joelho na barriga. Para ver se você aprende. Quanto ao Evangelho, eu aceito todo escândalo. Quanto ao que é o aplicativo do Evangelho, eu vejo quais são os escândalos que valem a pena e quais são os que não valem a pena. E Paulo diz que nesse caso aqui o escândalo não valia a pena. Sair dizendo que o Evangelho é maior a qualquer custo. Ele disse, só escandaliza os que são frágeis na fé ainda. Mas porque eles são frágeis na fé, eles não têm permissão para continuarem assim para sempre. Eu vou ensinar todo o Evangelho de Deus a todos eles, porque o que hoje é frágil tem que amadurecer para deixar de ser um idiota espiritual. Ele tem que amadurecer para passar a ser alguém que anda como um apóstolo. Mais do que um apóstolo, que é um Jesus em Corinto, um Jesus na cidade em que vive. Todo mundo tem que ser um Cristo, todo mundo que é discípulo tem que aprender a mente de Cristo, porque enquanto você não aprende a mente de Cristo, você é apenas um idiota batizado, não mais do que um idiota batizado até que você aprenda a mente de Cristo. Alguns se escandalizaram, aí nesse caso eu não estou nem aí, porque foi isso que Jesus me mandou ensinar. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Com isso ele estava dizendo, no mínimo vocês têm que encarnar e demonstrar nas práticas de vocês, nas relações de vocês, nos acolhimentos de vocês, em quem vocês são, vocês precisam manifestar quem eu sou. No mínimo o que vocês aprenderam de mim. E as outras coisas maiores, conforme a evolução da história, e que vocês vão saber naquele dia, e que lhes será dado pelo Espírito Santo, qual é a sabedoria da hora. Mas ela vai ter que se alinhar comigo sempre, com o Evangelho. Ela não pode ser díspare, nem desalinhada do eixo, e nem da pedra de esquina. Esse é o critério. É assim que eu sei que qualquer coisa, em qualquer tempo da história que eu diga sobre Jesus, é de Jesus, está na validade, porque eu não digo nada que na minha mente, que cada dia mais é mente de Cristo, está alinhado com o Evangelho histórico de Jesus. Pelo amor de Deus, não podia ser mais fácil compreender